sobre arquitetura líquida. E, mais especificamente, eu vou debruçar sobre uma obra e dela vamos tirar algumas discussões, né? A obra essa é Expo Suíça, 2002, o Pavilhão Blur, aí é o nome do lugar lá, Yves Le Bans, em Suíça, dos arquitetos Elisabeth Diller e Ricardo Scofidio. Diller Scofidio mais Renfro. Essa foto aí é de um cara aí. Enfim, esse pavilhão, ele é uma arquitetura assim que quando eu vi a primeira vez eu fiquei meio instigado assim, e quando eu estava procurando o tema eu comecei a ler alguns artigos da Vitruvius e esse tema apareceu, né? E eu achei interessante para a gente abordar aqui. Bem, falando um pouco mais sobre a arquitetura desse projeto, entrar no Blur é como entrar num meio sem forma, sem características, sem profundidade, sem escala, sem volume, sem superfícies e sem dimensões. Assim explicam os arquitetos desse projeto, que elaboraram a instalação como uma resposta ao que chamam de arquitetura de alta definição, a saturação causada pelo excesso de estímulos visuais imposto pelo estilo de vida atual. Estruturalmente falando, sua base compõe uma estrutura metálica de 100 metros de largura por 60 metros de profundidade e 25 metros de altura, acima do lago Neuchâtel. A água do lago é filtrada e expelida por vários sprinters de incêndio, com esses aspersores todos interligados por computador, que conseguem sim, assim fazer essa névoa nesse sistema, e a nuvem é moldada de acordo com essas condicionantes também. Aqui tem uma foto, né, da entrada, em que, para além da arquitetura, os arquitetos também quiseram investigar a arquitetura como um campo de relações sociais também. Então, tá vendo essas capas de chuva, né, para você entrar nessa nuvem de água? Elas continham informações suas, então você fazia um cadastro, e quando você entrava lá, você tinha essa interação com as outras pessoas. Então, se você tivesse uma resposta similar a uma pessoa, sua capa de chuva ficava vermelha, a dela também. Aí, se não, você ficava verde, ela também. E isso foi trazendo outros aspectos para essa obra, né? Aqui mais uma foto, né, da obra, como que ela fica inebriada por essa nuvem de vapor d'água, como ela se esconde completamente, né, nessa nuvem, e como essa performance acaba sendo explorada, assim, sendo um auge da arquitetura efêmera, né? Porque ela é uma performance curtíssima e acaba que ela é repetida, então você vê o começo e o fim ali diversas vezes e acaba apresentando uma dualidade paradoxal da presença e ausência, né? E que apesar dessas plataformas de acesso, né, serem tradicionais, os espaços integrados também, o mais importante são os elementos que definem, né, essa concepção arquitetônica, que é essa performance da nuvem, né? E dessa forma, essa arquitetura acaba rompendo com um dos pilares fundamentais da arquitetura tradicional, que é justamente a permanência, visto os preceitos seculares de Vitruvius, né, finitas, utilitas e anustas, que são questionados, visto essa aparência quase imaterial da obra, né?
A própria definição de espaço da arquitetura é colocada em discussão, que a obra pode ser percebida e vivenciada não tanto quanto superfície envolvente material, e sim como um evento arquitetônico que convida a experiência penetrante, poética, sensitiva de imersão. Ela não se apresenta de uma forma fixa, está sempre em movimento, dissipação e transformação. Seus limites flutuam borrados e imprecisos. A força do projeto consiste, então, em afastar-se desses preceitos tradicionais, subvertendo-os através de uma concepção espaço-experiencial que sugere uma arquitetura não mais relacionada ao objeto sólido e estático, mas às relações possíveis entre sujeitos e eventos. Os arquitetos se preocuparam mais em oferecer uma experiência corporal através das sensações, expectativas e surpresas do que em impor a obra materialmente. O pavilhão não somente reflete a transitoriedade da vida e das relações atuais, mas também satisfaz a emergência de um hipotético existir contemporâneo, instável e nômade, instigado por eventos impregnados de experiência e sensação. E um questionamento, né, desse texto é: em uma sociedade estabelecida cada vez mais por laços dinâmicos e nômades, ainda caberia uma arquitetura estática e estável, oposta ou avessa à transitoriedade, à efemeridade e ao nomadismo que parecem predominar na vida contemporânea? Essa toda a questão filosófica, né, dessa pós-modernidade líquida, ela é colocada dentro dessa obra arquitetônica. E o texto começa a questionar se a gente está fazendo uma cidade que expressa esses valores, sabe? Cada vez mais efêmeros, cada vez mais nômades, e a arquitetura ainda não, aparentemente ainda não acompanhou essa dinâmica, né? E essa obra de 2002 já tem um paradigma aí desse questionamento, né? Nas palavras do filósofo italiano Gianni Fátimo, a realidade de hoje apresenta uma expectativa multicultural que não está sujeita a uma lógica hierárquica determinante. A arquitetura já não deveria se apresentar como dominante, e sim tangencial, um pano de fundo da experiência, procurando uma linguagem mais afeita à promoção de uma intensidade poética eventual do que uma verdade absoluta, sólida, científica ou transcendente. Enquanto nos reinventamos como sociedade e também como cidade, convivemos cotidiano e predominantemente com edificações estáticas e monumentais. Esse modelo arquitetônico vem sendo questionado, o que parece sugerir uma análise constante dos valores que problematizam e incitam a arquitetura. Aí mais uma foto. E eu estava discutindo, né, esse texto antes de apresentar com os meninos, e aí o Leandro trouxe essa questão também de ampliar essa efemeridade, né? Que o texto traz essa questão, e atualmente a gente está vivendo isso cada vez mais, né? Por aplicativos, fica tudo mais fácil, né? Airbnb, Uber, home office, tudo, a gente armazena tudo na nuvem, sabe? E, enfim, a questão desse pavilhão foi meio que traduzir essa pós-modernidade, assim, eu diria, que, que a arquitetura ela acaba sendo o meio por onde a sociedade se expressa, assim, não diretamente, mas meio que indiretamente pelos arquitetos, né, que eles convivem com essa sociedade, e suas obras vão refletindo essa sociedade que ele está inserido. E a partir dessa concepção pós-moderna de liquidez, eu acredito que essa arquitetura ela conseguiu trazer esse ideário, assim, né? E também ela traz questionamentos quanto à própria produção de cidade, porque cada vez mais somos nômades, assim, nesse sentido, de
de viajar muito mais, de não ter um trabalho fixo, de, de abrir essa questão da família, assim, que antigamente você tinha um tipo de família, agora você tem N tipos. Você vai abrindo e a sociedade ela vai acompanhando isso. E a arquitetura também está acompanhando isso. E esse pavilhão ele traz um pouco dessa questão da efemeridade. Valeu. Brabo. Valeu. E aí, quem vai falar? Alguém tá falando? Ana Luísa. Fala aí. Você tá me ouvindo? Eu não sei o que aconteceu, meu áudio tá um lixo. Mas você tá me ouvindo ou não? Tô te ouvindo. Tá, safe. Eu Acho que ia deve ser. comentar. Ah, tá, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu só queria introduzir porque o Luiz tava sem saber o que ele ia falar. O que ia ser a apresentação e tal. Aí eu falei daquela. Volta lá nas minhas mensagens. Aí falei pra ele, cara, isso daí tem muito a ver com esses rolês de efemeridade e tal, que tá muito hoje em dia, né? Que nada é permanente, a gente tem que. As pessoas gostam mais de morar de aluguel e alugar o carro do que antigamente a gente tinha, né? O ideal norte-americano, principalmente, de ter uma casa própria e ter um carro. Tendo os dois, você já tava com a vida feita, né? Digamos assim. E aí o Luiz achou esse artigo, que depois eu tive que ler, eu li o artigo também, que é um tema que eu gosto pra caramba, a Ana Luísa também gosta, porque tá ligado com um crítico de arquitetura que a gente acompanha. E ele tem um livro, que a gente comprou o livro, que é muito bom também, chama Por Dentro do Nevoeiro, do Guilherme Wisnik. Enfim, é um tema muito interessante, e essa obra, ela foi depois do livro, se eu não me engano. Mas ela é muito interessante, assim, porque vocês já entenderam o conceito dela e tal. Não é muito difícil de pegar. Mas eu acho que é mais interessante a parada de como os arquitetos, né, a dupla lá, conseguiu transformar todo esse fenômeno contemporâneo em arquitetura. Tipo, como eles traduziram numa ideia espacial. E eu acho isso irado. Eu tenho outras coisas para falar, mas vou deixar o pessoal falar primeiro. Então, ô Ana, pode falar que você tinha falado aí. Não, eu ia falar que é coincidência porque eu tava falando com o professor Leandro essa semana e aí ele foi e mostrou esse pavilhão que eu tava falando do Guilherme, do Wisnik. Aí ele foi e falou que essa obra tem total relação com o texto dele. E, tipo assim, eu acho que a gente tá entrando numa. Eu acho que esse tipo de arquitetura reflete tudo, né? Tipo assim, é claro que a gente que vive em cidades menores não tem como acompanhar, não tem como ver isso acontecer, até porque essas discussões não acontecem aqui também, então meio que por que diabos uma obra dessa estaria aqui, né? Os grandes encontros não acontecem aqui e só que tipo assim isso reflete as nossas pequenas ações que todo mundo que está na sua cidade, seja ela grande ou pequena, exerce, sabe? Tipo assim, não importa onde você esteja, não importa, não é só a galera que tá morando no Japão que vive essa filosofia, essa ideia de vida agora. Até a gente já tá no meio dessa nuvem, digamos assim. A gente só não sei, acho que é isso. Eu tenho mais coisas, pensando sobre mais coisas, mas não sei se eu vou conseguir falar tudo. Eu acho engraçado isso, né? Ah, pode falar. E fala aí. Eu ia falar que eu acho isso essa obra, tipo, meu Deus, eu não conhecia, eu tô muito apaixonada. Porque
a arquitetura ao longo dos anos, ela sempre vai refletindo, né, o próprio tempo, se tornando ali quase que um retrato das formas de viver e dos conceitos, dos princípios daquela época que está predominando. E isso resume tanto, tipo, tanta coisa. E a experiência sensorial de estar passando por aí também é perfeita, perfeita, tipo. Só isso, só. Eu também acho que entrar nesse pavilhão ia ser, assim, uma experiência totalmente diferente. Seria uma parada muito irada, concordo nesse ponto. Eu queria comentar também o que a Ana falou, rapidinho, antes do pessoal falar, que, tipo assim, a gente mora numa cidade menor, tal, o Brasil é muito atrasado nessa área de pensamento, na arquitetura como disciplina e tal. Só que eu acho que a gente também tem que pensar que a gente pode tentar mudar isso, pelo menos um pouco. E ontem eu estava lendo um texto, na verdade é um livro que eu estou lendo, e uma parte desse livro fala exatamente de um questionamento sobre a arquitetura como disciplina e a arquitetura como serviço. E é uma discussão dos anos 90, velho, e às vezes a gente acha que a gente tá discutindo o que está acontecendo agora. E E aí eu só queria falar disso porque eu acho que a gente não pode deixar também de pensar que essa obra nunca teria sido executada aqui. Mas não é muito bem a obra, porque a obra nesse caso aí ela é um pavilhão, né? E o pavilhão ele tem como objetivo, ele é tipo uma modelo vestindo uma roupa numa passarela. Tipo, não é que aquela roupa vai ser usada nas ruas. Mas é que aquilo ali gera um conceito, né? Um- não sei direito a palavra para isso, mas aquilo ali é tipo um ponto de discussão, né? E tá, acho que por enquanto é isso. O Rafa e o André querem falar? Eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Sobre a ideia do pavilhão, do que ele significa. Sim, Mas eu acho que eu não quis dizer que uma coisa dessa nunca seria executada aqui. Acho que o que eu pensei foi que, igual, hoje eu fui para faculdade, na verdade, na volta da faculdade, eu passei ali naquela avenida Getúlio Vargas, a principal aqui, que o ônibus vai para o IFES. E eu fiquei olhando as pessoas, assim, andando e, tipo assim, eu só pensava na minha cabeça que, tipo assim, a gente vive essa realidade que a gente critica aqui nos nossos debates, que a gente traz. Só que a gente está muito distante, não só da forma física. Não, isso só não vai ser construído aqui. Não é só isso. É tipo assim, as pessoas aqui, elas não têm acesso a não é esse tipo de pensamento. Estou chamando ninguém de burro, mas eu não sei explicar mesmo, né? Como que as pessoas de Colatina vão começar a compreender esse sistema, essa filosofia mesmo, entendeu? Eu acho que é uma coisa muito nova, né, também, essa ideia de nevoeiro mesmo, de distorção, essas coisas, assim, sei lá. Acho que é tudo muito novo. mais alguém quer falar? Rafa? Ô, Luiz, eu deixei mudo aqui o vídeo, tá? Pra gente ir vendo. Pode deixar tocando aí. Que a gente vai falando enquanto vê, porque parece que é mais conceitual, né? Abaixa só um pouquinho, eu não consigo ouvir nada, nem minha voz. Deixa mudo, ô Luiz, no YouTube. Aí. Tipo, uma coisa que eu fiquei pensando também, que eu até conversei com o Leandro esses dias, é sobre a ideia que ele falou da nossa realidade, tipo assim, da vida atual da gente, ela tá baseada em coisas subjetivas, né? Tipo, meio que a gente vive a era da subjetividade, isso ainda traz pra gente uma certa. Tipo assim, meio que isso tira o chão da gente, né? Tira a ideia de que tem alguma coisa fixa, né? Para você se apoiar, alguma verdade. É como uma pessoa que tem
a fé em algo, é literalmente isso, na verdade. A fé em algo e uma hora ela percebe que aquilo talvez não seja verdade, ou que ela comece a enxergar as coisas de uma outra percepção. A gente tá vivendo uma época onde a gente tá meio que contrariando verdades absolutas, né? Tipo, como que a pessoa contraria os princípios de Vitrúvio? Tipo, é uma coisa que a gente carregou até agora. Então, como que vai ser daqui para frente a arquitetura? Que coisa louca. Falando em termos filosóficos, a gente questionou 2 vezes já, né, as verdades absolutas até chegar no período pós-moderno que a gente não tem mais nenhum lugar no que se apoiar, igual você falou, né? Então a gente tinha lá no século XIX o humanismo, que falava a religião e o ser humano é o centro. Aí depois, no período moderno, a gente tinha como é que chama? Positivismo. O positivismo colocava a fé na ciência, né? Então a ciência é a única explicação para o mundo. E aí chegou o pós-moderno e falou: nada disso. A gente pode muito bem explicar coisas que a ciência não explica. E aí esse pavilhão chega e fala, né? Ó, como que a ciência explica algo assim? Essa relação entre o corpo e o espaço, etc, né? Agora, tipo assim, você acha que igual isso é um resquício de pós-modernismo ou isso já entra como algo contemporâneo? Ao meu ver, já é já é uma coisa diferente. Já não é a mesma Não, é coisa. uma coisa diferente. Ela tem as motivações são Sim. do pós. O pós-modernismo ele não é um movimento, eu acho. Ele é um movimento, só que ele não é um estilo para mim. Ele criou algumas coisas, só que eu acredito que ele sempre foi um movimento de transição. Ele sempre tinha pós-modernos antimodernos e paramodernos, né? Eles sempre estavam buscando um meio termo para evoluir. Então acho que o pós-modernismo era uma transição. E isso daí é algo já que tem raízes na nossa época. Por quê? Porque explica a sociedade. Então, se você olha para isso daí e tem um conceito social por trás, e esse conceito está vinculado à nossa época, então eu acho que isso daí é uma coisa contemporânea. Sim. Você Só acha um que, tipo, detalhezinho, velho. Eles também têm um senso de humor, porque lá dentro tem essa exposição aqui que você pode tomar água de todo lugar do mundo, tá ligado? São várias águas diferentes, tá ligado? Massa. Então eles também têm essa meu Deus, gastaçãozinha, velho. assim. Meu Deus. André, não, desculpa, Luiz. Só me explica uma coisa que eu dei uma sonsada na parte que você estava falando sobre as capas de chuva. Eu viajei ali, eu não entendi não. Então, quando você vai fazer um cadastro para entrar na exposição, sabe? Aí nesse cadastro eles põem algumas questões pessoais, assim, de gostos, de Signo. estilo de música, não sei o que, bababá. Tipo, perguntas padrões, né, para todo mundo. Aí quando você vai entrando nesse nevoeiro, você vai tendo contato com as pessoas também. Então, se a pessoa tiver um gosto parecido com os seus, as duas capas de chuva ficam vermelhas. E se forem gostos diferentes, as duas capas de chuva ficam verdes. Então, isso é mais para realmente criar interação entre os visitantes, sabe? De ter essa questão aí também para obra arquitetônica, né? Não ser somente uma obra, mas também toda essa experiência, né? Da nuvem, do contato com as pessoas e essas sensações que vão trazendo, né? Tipo, você não vai estar vendo nada, quase nada. Aí do nada você vai ver um negócio vermelhaço na sua cara, aí você vai entender que é um contato, assim, de uma pessoa que tem gostos similares, sabe? Aí você vai poder trocar uma ideia ali, sei lá. Aí você vai nessa, entendeu?
Entendi. Na hora que você estava apresentando, você até usou uma palavra muito específica, que, tipo, você falou que é essa performance. E pensar nesse pavilhão, para mim, é muito como pensar numa performance artística, tipo, de várias formas. Isso da interação das capas, da interação com o ambiente do movimento e dessa efemeridade de algo que só pode ser experimentado pessoalmente, né? É como o Rútico fala que ele não vai tentar explicar a obra dele porque as pessoas precisam sentir. Acho que esse pavilhão é um pouco assim, apesar da gente conseguir tirar muita coisa teórica dele, muita questionamento, né? E mudança de paradigma, ele também tem uma coisa dessa visão pessoal, da experiência de cada um, que aí entra no individualismo também da nossa sociedade, dentro do nevoeiro. Meu Deus, eu estou impactada. E é interessante também as capas. Na verdade, eu avalio as capas também de um ponto de vista líquido, de relações líquidas também. Porque quando você. É exatamente o que o Luiz falou. Só que se a gente for interpretar isso como uma metáfora ao mundo real, a gente pensa que, pô, tá tudo tão confuso. Tipo, a gente não consegue mais ver as coisas com clareza. E aí a gente precisa de certos sistemas para fazer a gente conseguir se socializar. Ou seja, as capas é como se fossem os nossos aplicativos, nossas redes, sei lá, os Tinder da vida. Porque a gente está num mundo tão confuso que a gente perdeu a, a noção de como se relacionar. E aí a gente precisa de coisas que antes não eram necessárias para conseguir ligar as pessoas umas com as outras. Isso quando você está dentro do nevoeiro. Quando eu estava fazendo o trabalho com o Rafa, não sei, é um comentário, talvez tenha relação, talvez não. A gente imaginou São Paulo, uma parte de São Paulo, 100 anos depois, né? A gente pegou aquele um recorte de São Paulo, onde, tipo assim, mostrava as três classes sociais, porque na nossa concepção vão existir três classes sociais, não vai ser essa de duas divisões, vão ser... É claro que existem duas classes que vão estar muito mais próximas entre si do que a outra, não vai existir alguma no meio. E aí, o processo de interação dessas pessoas se dava numa cobertura onde você tinha ambientes que simulavam uma realidade assim, sei lá, a praia, por exemplo, e eram ambientes bem assim esquisitos, né? Eram como se fosse um iglu mesmo. E você entrava lá e você só se relacionava com pessoas que você tinha afinidade. Tipo assim, era uma coisa meio complicada, porque realmente a relação, tipo assim, é difícil você imaginar, né? Porque tá ficando cada vez mais não é complicado, tá tá evoluindo assim, né? Tá mudando muito. E aí a gente até pensou, né? Como que seriam essas relações e talvez até de forma virtual mesmo, até com inteligências artificiais e uma coisa assim bem impalpável mesmo, invisível talvez, é invisível a palavra, invisível não sei, né? Mais alguém quer falar? Eu ia perguntar para você se você achava que porque igual, se a gente for analisar a história, os momentos eles meio que, mesmo que eles se encontrem e que de alguma forma tenha meio que não existe uma linha cronológica perfeita dos movimentos e tal, mas vocês acham que isso que vai acontecer que vai ser cíclico? Em algum momento a gente vai falar assim, a gente precisa de formas de verdade. Esse negócio de arquitetura líquida não faz sentido. A gente precisa ter uma casa no chão, tipo assim. Eu acho que isso não é mundial.
sabe? Tem cidades que vão entrar nisso fortemente, tem cidades que isso não vai nem chegar. Mas Tipo, como é que você traduz esse mas- pavilhão para a realidade também? Essa que é a questão. Você até perguntou assim, como que a cidade é muito sólida e a sociedade está sendo muito líquida. Na verdade, gasosa, né? Líquida já passou. Como é que agora se a níveis de relações pessoais, eu diria, né? Dita Isso. dentro das relações pessoais, mas com toda a estrutura sólida ainda. Então, aí meio que você falou, tá com uma incompatibilidade aí, porque a cidade sempre refletiu a sociedade, e isso não tá acontecendo agora. E aí tem um problema. Mas como é que faz uma cidade de vapor? O vapor, ele é só a metáfora. Como é que a gente faz de verdade? Acho que Essa que é a questão. A questão é ter espaços que possam ser moldáveis, sabe? Concordo. Tipo, não necessariamente só um uso, tá ligado? Não necessariamente ele precisa estar ali. Tem hora que ele só some, tá ligado? Eu acho que a materialização da coisa, isso não vai deixar de existir, né? Mas eu acho que isso é mais uma questão de reflexão mesmo de como a gente vai responder, como que a arquitetura vai responder é, a essa sociedade, né? Porque a gente está cada vez mudando mais rápido, assim. Se a gente pensar da Revolução Industrial até pelo menos a década de 90, quando a internet deu um boom, assim, e quanto tempo foi para chegar até esse estado e quanto tempo a gente mudou? Estava vendo um documentário que a sociedade mudou, que falava justamente isso, que a sociedade da década de 90 até hoje mudou muito mais do que já se tinha visto antes. Então, é um processo que a tendência é cada vez ficar mais acelerado, com a chegada do 5G ainda, então, isso tende-se a se acelerar cada vez mais. E não, eu acho que também é mais uma questão de como a indagação seria mais como a arquitetura vai ser, não o que, que a gente vai fazer contra isso. Porque nós, como arquitetos, eu como futuro arquiteto, né, estamos inseridos nessa sociedade, né? E a gente automaticamente vai responder a isso. Não tem como a gente tentar mudar, né? E eu acho que essa questão que você estava falando da questão da capa aí também reflete muito isso, né? Porque as relações hoje elas são medidas a partir do que você tem de em comum com outra pessoa. As coisas não acontecem mais tão casualmente como era antes, né? Tem meio que contratos sociais mais fortes e mais bem definidos, assim. E isso tudo é medido pelas redes mesmo, por esse novo tipo de relação que a gente vive, né? Eu acho que os ambientes vão responder mais de uma forma de como eles vão funcionar do que de uma forma tecnológica também, né, de materiais e tudo mais. Mas eu acho que nesse sentido das relações sociais, qual a conformação que eles vão ter? Não necessariamente deixar de ser sólido ou de ser flexível ou aquilo, né? Mas como que as pessoas vão se comportar nos espaços agora, entende? Concordo. Ó, eu consigo ver dois exemplos de uma arquitetura que lembra esse pavilhão aí, mas que não é metáfora, que não são metáforas, são arquiteturas reais, etc. Ô Luiz, abre aí o Google Images pra gente ver. O primeiro a gente já viu no ArcSet. Consegue abrir aí, Luiz, pra nós? Na projeção. Tô mexendo aqui. Fala aí. Primeiro é o Vale do Anhangabaú, o projeto do Gentil lá. Só, Da Rosa Frias? só que é o novo, né? O dela ficou destruído já. Só que não tá Ah, mudando a esse é o tela. novo.
É, só que não tá indo na Não, tela não aqui, não. botei ainda não. Calma aí que eu tenho que achar as abas aqui. Vai ser, vai ser muito tempo. Show. Pega uma foto de cima, alguma coisa assim, que vai dar pra ver melhor. Essa. Tipo assim, pra mim, isso daí é uma tradução muito boa dessa noção de a arquitetura e o urbanismo eles são concretos, não tem como mudar isso, não tem como fazer a cidade de água. Então, qual que é a solução? Igual o Rafa falou, ser multifuncional e ser, tipo assim, transformar o máximo possível. E para transformar o máximo possível, a arquitetura ela tem que ser quase disforme para o que for ser efêmero em cima dela conseguir se adequar e ter uma multiplicidade de eventos, né? Então, o Vale do Anhangabaú para mim é um exemplo. Não sei se vocês concordam. E o outro exemplo, pesquisa ali, esse vai ser um pouquinho mais difícil de achar. É Gifu Apartments. É Gifu. Aí coloca apartamentos em inglês, que senão não vai aparecer. E Sanaa. Sanaa. É N de nada. Isso. Aí, tá, deixa eu fazer um contextualismo para vocês aqui. É um conjunto de apartamentos do Sanaa, que é um dos maiores é, escritórios de arquitetura contemporânea atualmente. E eu quero que você pegue, Luiz, uma planta. Desce aí um pouquinho para eu ver. Que é um conjunto de habitação social, tá, gente? Acho que tem uma coloridinha que ela vai ficar mais legal. Ali, aquela ali colorida. Tá. Não vai dar pra ver exatamente, mas o coloridinho ali, ele é à vista, né, a elevação. Então, dá pra ver que, por exemplo, o verde é um tipo de habitação, mas como são módulos, você consegue tipo moldar para sua família. Então aquilo ali consegue ir se encaixando conforme a necessidade das pessoas. E isso não funciona só nesse âmbito modular, que a gente está já acostumado a ver. Isso funciona nas plantas também. O Sanaa, eles colocaram dois corredores, um de cada lado das salas, dos espaços. E aí o que acontece? Você consegue colocar portas e abrir portas para deixar unidades isoladas ou conjuntas. Então, se a sua família cresceu e ela se modificou e, sei lá, o seu filho casou e agora ele quer ter uma casa só para ele, mas ele quer continuar morando no Gifu. Então ele fecha a porta que dava para a casa da família dele e abre a porta para o corredor. Então, essa conformação do prédio é muito líquida. Então, acho que esse tipo de coisa é que transfere aquela ideia do pavilhão lá, do Blur, para termos mais palpáveis, mais reais. Ué, Foi irado, hein? Sabia disso aqui não. Modular é o extremo, né? Tipo, dá pra mexer em tudo. o modular ele é o início, né? A gente já tinha um modular no movimento moderno, né? Com a pré-fabricação e tal. O Sanaa ele foi um pouco mais além, eu acho. Eles pensaram um pouco mais além do, do que esse modular primário, né? Enfim, esse projeto ele É que, é, tipo ele, assim, dentro do modular que eu falo, ele acaba se ampliando, né? Também tem outras. Tem aquele lá do Japão que vão até mudar de lugar. Qual é o nome daquele? é o metabolismo lá, o Nagashi. Isso.
Sim, é uma ideia parecida. Porque é no Japão também, o Sanaa ele é muito influenciado pelo metabolismo japonês. Então tem relação sim, bem lembrado. E é um projeto assim que a gente não vê aqui no Brasil, porque ele é muito novo também, ele é contemporâneo já, acho que ele é de 2008 ou 2002, não sei. Só que quando você vai assistir, por exemplo, palestra da USP de arquitetura, aula da USP, aula da Mackenzie, etc., os caras estudam isso aí e o professor fala, ó, se você entender o Gifu, você vai entender arquitetura contemporânea. E eu nunca tinha visto essa parada, tá ligado? Nunca tinha visto. E são espaços muito bons, velho. E é interessante também que o governo, ele não fez lá não sei se é licitação, mas ele não fez ele não pediu um projeto para um escritório só fazer todos os prédios desse conjunto habitacional aí. Então, quer ver? Sobe aí na implantação ali. Tem vários prédios nesse conjunto e cada prédio o governo deu para um escritório fazer. Então você não tem aquele conjunto tipo o Pretty Eagle, que era tudo igual e era todos no mesmo arquiteto que fez e é tudo igual. Não, eles deram um pedaço de cada desse aí, ó. O do Sanaa é esse que parece uma raiz quadrada ali. Só. Os outros, cada um foi um arquiteto que fez, um escritório que fez. Então criou uma diversidade dentro do bairro. E aí as pessoas começaram a criar um senso melhor de pertencimento, enfim. E aí a Ana falou uma coisa ali que era que ela criticou o Rafa ali, ó. Eu acho que o material pode chegar no ponto de ser extinto, sim. Eu também acho, assim, eu acho que é bem, assim, uma parada bem no futuro, mas eu penso da seguinte forma: a gente hoje não precisa trabalhar no trabalho, a gente trabalha em casa. A gente não precisa se relacionar fisicamente, exatamente, assim, sempre. Então a gente consegue fazer isso pela internet. Se a gente for indo nessa direção, a gente vai chegar num ponto em que a gente vai morar em cápsulas que tem água, comida, internet e cama, e todo o restante vai ser feito por interações digitais. Eu acho que é muito provável disso acontecer. De a gente vestir tipo um capacete, aí já tô viajando, né? Mas um capacete que vai te dar som, visão, cheiro e, sei lá, paladar, não sei, mas talvez, pode ser. Tipo um sword art mesmo. E, enfim, eu falo disso um pouco no meu projeto de mestrado, que é tipo assim, se a gente agora consegue trabalhar pela internet, se a gente consegue morar fora da cidade, então por que a gente vai morar na cidade, que é infestada de epidemia, violência, poluição, etc. Então vai chegar num ponto, eu acredito, que aí já é bem distópico, que a gente não vai precisar mais morar perto. A gente vai poder morar longe e mesmo assim se conectar. Enfim, falei demais já. Quem quiser falar, pode falar. O que você falou é quase que uma ideia de o fim da cidade, né? Porque as cidades nascem para você trabalhar, para você se relacionar, para a vida em sociedade acontecer. Isso tá podendo acontecer em outro lugar. Então, tipo assim, será que as cidades realmente vão continuar existindo? Porque se você for pensar, as cidades elas realmente aconteceram como elas são hoje durante o êxodo rural, que foi na Revolução Industrial. Por quê? Porque tinha emprego nas fábricas. Se hoje claro que as fábricas não vão deixar de existir, e que esse conceito não é 100% da população. Mas se as fábricas, quer dizer, se o emprego começa a ser quase que sempre digital, totalmente digital, então não tem mais por que a revolução industrial, o êxodo rural ter acontecido. Só que, dentro dessa teoria, tem um adentro que é que o ser humano é um ser social. E aí a gente não tem como responder agora se a internet ela consegue ser 100% capaz de substituir o contato humano. Eu acho que a internet, eu acho que várias coisas são incapazes de suprir a necessidade
original do humano, e eu acredito muito na capacidade evolutiva do ser humano, até mesmo na capacidade evolutiva social. Então, se você acredita que antigamente, sei lá, as pessoas. Não sei, vou dar um exemplo bem idiota aqui, talvez eu esteja sendo bem idiota mesmo. Vamos supor que as pessoas tinham mais pelo antigamente, hoje em dia elas não têm tanto mais. Se você considerar que isso foi uma evolução, mesmo que física, talvez você também tenha capacidade de evoluir de uma forma social a ponto de não precisar estar com outra pessoa fisicamente. Então a gente pode deixar assim de ser social, ser sociável. Aí eu ia falar que, tipo, sempre teve estereótipos, assim, de pessoas. Por exemplo, a gente tinha um tempo atrás emo, tinha os caras do Rock Wings, tinha, tipo, essa galera. Hoje em dia tem estereótipo de pessoas que não saem de casa, não se relacionam. E... Falou, Dedé. Então eu acho que é bem possível, entendeu? Disso acontecer, e isso já acontece em algumas partes. Otaku, essas galera. Tem pessoas que preferem não sair de casa, não viver a cidade, etc. E eu acho que o processo pandêmico vai acabar acentuando isso nas pessoas. Muita gente, para além de não querer, vai ter fobia de sociedade, assim, de aglomeração, de contato, sabe? Porque passou do extremo de não gostar de que, para, tipo, se eu ficar em contato com outra pessoa, eu posso pegar uma doença e morrer, tá ligado? É, Então, eu acho que isso vai piorar, ou aumentar essa situação da galera não querer se socializar. sim, Antes isso era um problema, né? Porque não existia essa outra realidade. Tipo, você não gosta, você. Vamos supor que existe uma pessoa que tem problemas de socializar realmente, antes da internet. Isso era um problema de verdade, porque ela ia ter que sair de casa para fazer as coisas, mas agora não é um problema, porque ela não precisa fazer nada, ela não precisa lidar com isso. Então tá de boa, não é mais algo ruim. sim. E... Esqueci o que eu ia falar, velho. E, por exemplo, as cidades também, em relação à pandemia, a gente está caminhando para um... Qual que é a tendência de urbanização atual? Fala assim, no modernismo era superquadra, edifícios de até 5 pavimentos, mais horizontais, etc. Hoje é o quê? Alta densificação, edifícios altos, recuos mínimos, ficar denso, a cidade tem que ser densa. E aí, o que que a densificação causa no contexto pandêmico, né? Ela causa simplesmente uma catálise, né? Ela acelera qualquer tipo de epidemia. Então, sempre acontece isso, velho. Sempre acontece. Na história, sempre vai acontecer assim, ó, nossa ideia é adensar, hein? Vamos adensar. Aí vai passar 100 anos e aí vai acontecer o quê? Falar, ó, esses caras aí estavam errados de adensar. O modernismo foi isso, velho. Tipo, falaram, ó, a arquitetura tem que funcionar igual uma máquina. E a forma é resultado dessa função. Aí passou 100 anos, nem chegou a 100 anos, né? Passou aí que 30, 40, 50 anos e os caras falaram, ih, estavam errados esses caras. E eles tinham certeza que isso estava certo. Então acho que a gente vai acontecer alguma coisa. Acho que foi o André que falou, não sei, de será que a gente vai chegar num ponto que a gente vai mudar de ideia? Que a gente vai mudar isso vai parar de ir para o mesmo sentido? Eu acho que sim. Eu acho. Que tipo assim, acho que sempre vai ter a chamada contracultura, né? Contracultura é uma lei universal, eu acho. Tá se tornando, eu acho. Tipo, sempre. Igual, foi a Ana que falou disso também. O André falou e a Ana falou depois. Que tipo assim, será que vai ter um momento em que a gente tá indo pro lado líquido, né? Vai ter um momento que a pessoa vai falar assim, não, ninguém gosta de coisas líquidas. E vai começar a voltar, sei lá, construir coisas sólidas, extremamente pesadas.
e cheios. Eu acho que sim, porque a contracultura ela é quase uma verdade universal. Mas eu acho que a gente vai entrar num buraco bem profundo antes disso, né? Igual, porque eu acho. E eu ia falar outra coisa agora também, mas acabei esquecendo. Acho que eu falei tudo que eu notei aqui. Alguém tem mais alguma coisa pra dizer? Então, essa relação aqui que você estava falando, eu vi um cara falando desse cara. Apude. Dessa relação, né, de agenciamento e tal. É um filósofo falando, né? Aquele maluco lá, careca. Aí ele falando dessa teoria do Peter Sloterdijk, em que a gente está se adensando em bolhas. Mas a forma com que essas bolhas estão sendo organizadas, tá ligado? Acaba reduzindo a qualidade de vida e diferentemente, né? Do ponto de vista social, né, essas bolhas. Sim. E também do ponto de vista físico. Tipo, ele botando a casa como uma bolha, no caso. E como a gente está adensado, são várias bolhas muito perto uma da outra, tá ligado? Então, dentro da pandemia, você tinha bolhas diferentes, né? Tipo, a bolha de Jardim Camburi não é a bolha do Romão. Tipo, que o próprio contato dentro de casa dava um ponto de... No contexto de pandemia, é um ponto de contágio, né? Porque são casas muito pequenas, não tem isolamento, enfim, sem condições. E as bolhas das áreas mais nobres têm qualidade, sabe? Tem espaçamento, tem projeto. Eu acho que é um ponto legal para se debruçar, assim, entender um pouco mais das coisas. E aí, o que ele tá falando? Da minha teoria das ilhas. Pronto. Fechamos. Ó, se essa teoria das ilhas for publicada antes de eu publicar, tem 6 pessoas que eu sei quem são. 6 não, 5. Que roubou minha ideia. Quem? Vai. Tem a lista aqui Que anotada. ideia? Da teoria das ilhas, pô. Viu falando dessa porra? Hein? Nunca ouvi falando disso. Bom mesmo. Hein? Vamos fechar então, que os meninos estão querendo dormir ali. Boa noite, galera. Valeu, Então, guys. próximo... Você tem que escolher. Escolhe aí. Vai você então, né? Deixa os outros aí dormir. Não, eu fui o primeiro dessa. Não? Então vai o André. Tá, fechou. Na verdade, você é o primeiro, então, mas vai o André então. Depois eu aviso ele. Deixa eu. Ele foi o. Então vai você. Tá. Então tá. Eu vou. Fechou Boa então. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Beijo, tchau. Boa noite.